Boa tarde a todos. Oi, Rai. Vamos entrando. Vamos começar hoje mais uma live da Biossíntese em Natal, com uma participação muito especial. Olá, Jane. Olá, Inês. Oi, Seja bem-vinda. obrigada. Vou só aguardar um pouco o pessoal ir chegando. Vamos dando oi, né? Uhum. E já já iniciamos, tá bom? Mas que bom, já vamos testando a internet e tá tudo tranquilo até agora. Tá me ouvindo bem? Sim, e tu Sim, também? perfeito, perfeito. Pessoal, lembrando, eu vou deixar os comentários ativos para que vocês possam interagir. Para quem está tendo, oi Ícaro, para quem está tendo dificuldade de visualização, peço que toque nos comentários que eles vão descer para baixo, né? E não vão atrapalhar a nossa visualização, tá bom? Sim, vejo E melhor. eu, pronto. E eu vou evitar, como eu falei na última live, acenar para vocês, para não ficar virando a tela como eu fiz da outra vez, tá bom? Mas fiquem à vontade para interagir. Eu vou estar aqui fazendo essa mediação. Pronto. Oi. Temos muitos alunos, muitos ex-alunos entrando, Inês. E eu acho que essa é uma live muito especial, né? Estamos, Ah, afinal, cruzando o Atlântico através da internet. E isso é muito bom, né? Poder contar com você aqui hoje. Muito é um prazer. especial. Pronto. Gente, então já temos aí mais de 30 pessoas. Nós vamos iniciar com as apresentações, né? Lembrando, essa é mais uma live que o Instituto de Biossíntese aqui de Natal está promovendo. Nós já estamos na nossa quarta live, já tivemos com Dulcinea, com Cristina Coutro, com Thaís. Então, para quem perdeu alguma dessas lives, podem buscar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube Biossíntese Natal e assistir as que já passaram, tá certo? E hoje nós estamos aqui com Inês Boadella, direto de Portugal, Sim. uma participação muito especial. Eu estou particularmente muito feliz, encantada de ter você aqui. Tive a oportunidade de conhecer a Inês pessoalmente em 2017, na Suíça, em Haydn, né? Ela estava lá fazendo a tradução e auxiliando no workshop. E agora estamos aqui juntas para compartilhar com você um tema muito especial, que é o tema da coragem, um recurso do coração. E eu vou iniciar pedindo para que Inês se apresente um pouco, fale um pouco também dessa trajetória do Instituto de Portugal, né? E talvez depois também o porquê da escolha desse tema. E Sim. aí? Obrigada, Samantha. Realmente é um prazer estar aqui, é uma oportunidade ótima. Confesso que quando o Valdo me disse que gostaria que eu participasse, eu fiquei assim um bocadinho sem coragem. E então essa é uma das razões pelas quais eu escolhi este tema. Mas para aqueles que não me conhecem, não é? Acho que estou a ver aqui que entraram já bastantes pessoas Já a que eu Lianezinha que entrou conheci, agora. sim, que eu conheci na Suíça, pronto. Para quem não me conhece, o meu nome é Inês Boadella. Para aqueles que estão a perguntar, não é o porquê Boadella, é porque efetivamente tenho a sorte de ter um sogro chamado David Boadella, o que é um privilégio, Um não é? Poder privilégio. conhecê-lo e estar com ele. E eu, portanto, vivo aqui em Portugal e neste momento sou psicoterapeuta em clínica, portanto, privada
e neste momento tenho um grande desafio em mãos, que é com a minha amiga e colega Cláudia, estamos então a montar um novo Instituto de Biossíntese em Portugal. Também preciso de muita coragem para isso, não é? E então achei que este era um bom tema pela minha questão pessoal, não é? Que a minha primeira sensação quando fui convidada para fazer isto foi mesmo não tenho coragem, e então achei que era uma boa forma de eu me preparar para estar aqui hoje, era falar sobre este tema. E também porque efetivamente eu preciso de coragem neste projeto do Instituto de Biossíntese, e acho que todos estamos numa fase em que precisamos de coragem. Sim, o planeta inteiro, né? O Sim, o mundo planeta inteiro. inteiro. Então eu espero poder transmitir um bocadinho de coragem a toda a gente que estiver aqui a ouvir, e efetivamente, porque, e como dizemos em biossíntese, não é? Não podemos dar aquilo que não temos. Eu então Isso. preparei-me para esta live e, portanto, para este projeto e para este futuro. E espero poder partilhar um bocadinho daquilo que eu compilei hoje com vocês, e espero que vos faça sentido. Sim. Então, gente, como vocês estão podendo ver, vai ser um tema muito especial, extremamente atual e necessário, né, Inês, para o que estamos enfrentando, não só para os desafios da vida, como está aqui fazendo essa live com você, né, ou está aí com esse instituto, né, lindo, sendo formado, mas na vida precisamos de coragem, né? Então, compartilho dessa coragem para estar nesse espaço com você também. Não é a nossa zona de conforto, né? Não, Mas acho que é um dos benefícios que esse período, apesar de tão difícil, vai nos deixar, né, esse aprendizado. Muito sim, bem. vai ser uma oportunidade para continuarmos as nossas partilhas de um lado para o outro do Atlântico, e isso já vai ficar, não é? Agora Vai. que já estamos Agora habituados, você já chegou, não sai mais. Vamos ter sempre. Muito combinado. bem. Então, anotando aí, né, gente? Deixe registrado. Vai ficar no YouTube gravado para sempre, né? Eu não há escapatória. Então, Inês, e o que é que a gente pode falar sobre coragem hoje, né? Por onde você pretende começar esse tema? Pela definição, não é? Uma definição assim mais de dicionário, não é? Que nos diz que a coragem é a capacidade que nós, seres humanos, temos de confrontar a dor, o medo, o perigo, a incerteza. É também a capacidade que nós temos de ir em frente, apesar de todos os medos e todos os obstáculos, e também a confiança que nós temos em nós mesmos em situações difíceis. Uhum, Esta é uma definição assim, dicionário. sim. Mas eu nunca gostei muito da palavra. Não é não gostei, nunca foi a minha zona de conforto a palavra confronto, seja ele com o que for, seja com coisas boas ou coisas mais difíceis. E então, efetivamente, aquilo que a biossíntese trouxe foi uma visão diferente desta coragem. E é um bocadinho isso que eu gostava de partilhar aqui hoje com vocês, não é? Dando alguns exemplos pessoais e alguns também assim generalistas da minha clínica, mas eu acho que efetivamente a coragem, quem é que nunca disse que não tem coragem, ou nunca ouviu ninguém da nossa família dizer que não tem coragem, ou Uhum. pensar, e se eu tivesse coragem? Então eu acho que é mesmo um tema importante, e sem dúvida que a visão da biossíntese é uma visão diferente que eu acho que nos pode ajudar bastante, sobretudo àqueles que não gostam muito do confronto. É. Sim, porque é muito comum, a gente sempre pensa em coragem, popularmente falando, associando já a uma situação de risco, de confronto, né, de Sim, medo, então de ter que ir contra algo, né? sim. E isso é mesmo que na biossíntese é diferente, não é? Porque quem conhece o David sabe que ele gosta muito de ir ver a raiz das palavras, e nesse sentido, para mim, foi assim.
um momento que mudou a minha vida foi quando ouvi dizer que, nesse sentido de irmos ver a raiz da palavra, a coragem significa só agir com o coração. E então, de repente, já não estamos a ir contra nenhuma destas incertezas, destes medos, destas resistências, estamos a incluí-las, que é um dos grandes conceitos da biossíntese. E isso dá uma abertura para enfrentar ou levar à frente o que quer que seja, porque já não estamos a ir com o fluxo e não contra o fluxo. E isso é mesmo muito diferente, não é? E a coragem torna-se então numa força positiva e é uma coisa que, do que em vez de nós talvez podermos ficar presos no confronto, não é? Sobretudo as pessoas que têm dificuldade com este aspecto, olhando desta forma, conseguimos mais facilmente sair adiante. Eu acho que isso é muito, muito importante. Uhum. Ainda esta. E Desculpa. muito mais bonito também, né? Se pensar Sim, que você está trazendo a inclusão de um recurso, de uma força que vai ser favorável ao movimento. sim, e não uma luta, vá. Isso é mesmo, muda tudo. Ainda esta semana, não é? Realmente quando nós estamos conectados com qualquer coisa, depois as coisas vão vindo. E esta semana eu tive muitas, muitas sessões sobre coragem, seja aqui em Portugal nós estamos, portanto, já numa fase de desconfinamento, não é? Não sei como é que está aí no Brasil, se ainda estão. Não. Não. E então é uma coisa mesmo de coragem, e não só com isso, mas também porque as pessoas estão-se a ver a precisar de aceitar novos desafios, e então este tema tem-me saído muito nas sessões. Não sei se é porque estive a semana ligada com este tema ou se efetivamente há de ser um conjunto. Acredito que um conjunto mesmo, né, Inês? Eu me lembrei agora que Cristina, quando ela fez a live dela, ela falou que esse era um período que estava nos levando a regredir muito emocionalmente, né? E pensar em desconfinamento, como vocês já estão pensando, exige uma coragem tão grande quanto a coragem que tivemos ao nascer, né? Ao sair Sim, novamente para o sim. mundo. Então, é um movimento de voltar para a vida, de ir para uma nova vida, provavelmente, que nos exige muita coragem, com certeza. Sim. E então, já que a coragem é abrir com o coração, eu acho que nós temos que falar um bocadinho deste tema, dar só assim alguns tópicos teóricos Uhum. que nos possam ajudar a sustentar então esta questão da coragem. Provavelmente temos em linha alunos, ex-alunos, não alunos, e então vou só dar Futuros alunos. futuros alunos, isso também é bom, já Sim. ficam a saber um bocadinho, espero que gostem os futuros alunos. E então o coração na biossíntese ele é trabalhado sobretudo no tema do bonding, dos vínculos, mas não só, porque a biossíntese é redondinha e então vamos tocando as coisas um bocadinho em todo o lado, mas o coração tem este tema só dedicado a si. E corresponde ao chakra cardíaco, não é? Portanto, aqui desta zona, que é o nosso sentido é o centro do nosso sentido de identidade e do sentimento. E uma das características que ele tem quando está regulado é que há um fluxo maior da criatividade, um contacto maior com a alegria e com a liberdade, e tudo isso são, portanto, atitudes e características que apoiam a coragem, não é? Porque se o nosso coração está bem, conseguimos agir bem com ele, não é? E temos que confiar nele para agirmos com coragem. E também quando confiamos no nosso coração, não é? Que está sobretudo ligado ao nosso sentimento, isso vai apoiar um pensamento mais equilibrado e uma ação que esteja de acordo com a nossa coragem e com o nosso coração. E então o coração entra aqui de uma forma bastante importante. E também em termos de pontos energéticos, na parte de trás do nosso coração estão os pontos da força e da coragem, não é? Que, se formos olhar, é onde nós recebemos os empurrões para ir em frente. Então,
Vai. Costumam sempre tocar aí Isso. nessa zona entre as omoplatas, seja para dentro de uma piscina ou piscina, para quem não É, quer, aqui é piscina. para quem não quer saltar, ou para um desafio. Então, esta zona é mesmo muito importante para esta questão. E sim, como tu já falaste antes, desculpa, agora que estamos neste contexto e como vocês já falaram na live da Cris Couto, não é? Na questão de nós termos a tendência de ficarmos mais regredidos, então é importante nós olharmos para o nosso coração, porque também nesse sentido, esta nossa zona e com as suas tendências que nós já vamos ver, nós tivemos naturalmente tendência a voltar à nossa tendência mais regredida, não é? Não àquela onde nós estávamos antes de tudo isto acontecer. Então, para sair, eu acho que é mesmo muito importante nós olharmos para o nosso coração. E para olhar para o nosso coração, né? Lembrando um pouco também das lives anteriores, do que Thaís falou na última live sobre espiritualidade, nós estamos falando de entrar num contato profundo com nós mesmos, né, Inês? Sim, coração. Em tudo, a ideia é o contacto profundo, mas o coração é um centro que em si é bastante profundo também. E então, só para dar então aqui o pequeno enquadramento teórico, eu não peguei na teoria toda do bonding, isso seria impossível, mas peguei aqui numa parte que eu acho que é interessante nós olharmos, não só para nós mesmos, mas também para aqueles que estão agora com a clínica que está cheia, não é? As pessoas estão a precisar mesmo. É interessante e eu tenho podido olhar, não é, para estas características e qualidades do coração de que eu vou falar, porque efetivamente elas se complementam entre si também para nós podermos sair de uma forma diferente. Então eu gostaria de partilhar com vocês as 4 características que, de acordo com David Boadella, o nosso coração tem. Características não, qualidades. Qualidades é uma palavra mais bonita. E em cada qualidade nós temos, portanto, 2 polaridades, que também é uma palavra muito comum na Na biossíntese, que Bíblia. são, portanto, os 2 polos, e neste caso ele fala de inimigos próximos, ou seja, atitudes ou comportamentos que nós temos que parecem ser uma qualidade do coração, mas que na realidade não são, e aquilo que está no lado oposto dessa qualidade. Então vamos começar se calhar pelo equilíbrio. E com cada uma eu vou tentando dar assim algum exemplo prático que eu tenha podido observar, ou até como é que nesta questão de voltarmos um bocadinho a um estado mais regredido, como é que eu tenho observado isso, não é? Nestes últimos 2 meses em que estivemos mais fechadinhos. Para facilitar, licença, Sim, rapidinho. sim. Para facilitar para vocês, eu vou colocar um esquema que Inês me enviou para que vocês possam acompanhar e não se perder durante a explanação, tá bom, gente? Vamos ver, aproveitando e ver se me acertou. Na hora que eu quero virar a câmera, ela me. Pronto. Não. Pergunta. Não se vê muito bem, mas pelo menos conseguem ver as características e eu vou falando. A ideia não é ficar uma coisa muito extensa, nem muito elaborada, porque a biossíntese em si é simples e complexa ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer o mais simples possível. Então, em primeiro lugar, temos aqui o equilíbrio, não é? Em que no polo oposto do equilíbrio estaria uma emocionalidade excessiva, pessoas que estão a reagir de forma não é excessiva, porque efetivamente há uma ameaça real, mas que não conseguem sair desse estado emocional devido ao que estamos a viver. E o inimigo próximo, que se pode confundir com equilíbrio, seria uma coisa mais de apatia ou de falta de sentimento. Aqui eu diria que observei algumas pessoas que efetivamente estão a ignorar um pouco o que está a acontecer, não é? Aqui houve uma notícia de uma senhora que foi para um café, ela estava contaminada e ela estava
achava que não era nada, aquela coisa é só uma gripe, e então ela foi para uma esplanada e pôs-se a cuspir para cima Nossa, das mesas, e então isto realmente, ela tem, não é que ela tivesse apática, mas está naquele polo de negar o que está a acontecer. uhum, De seguida temos o amor, não é? Numa coisa de o que se pode ser confundido com amor é, portanto, situações de simbiose ou de amor compensado. Quem já tinha tendência para relações simbióticas numa situação assim em que nos sentimos inseguros, há tendência para voltar a ficar com mais necessidade da uhum. simbiose, e no inimigo oposto, ou no polo oposto, temos a raiva e o ódio e o egoísmo, não é? Isto é visível no aumento de casos de violência doméstica, por exemplo, que estamos a viver nesta altura. Sim, Temos, aqui no Brasil, inclusive, estamos com várias campanhas com relação à violência doméstica, porque não tem como, é algo que já era uma realidade muito dura e agora com as pessoas dentro de casa tendo que conviver, isso está ficando ainda mais grave, mais sério. sim, Assim como também o inimigo próximo, né, da simbiose, acho que também é algo que alguns terapeutas estão vendo bastante aí as relações de dependência, de simbiose, que estão ficando mais ressaltadas nesse período. agora aqui nesta fase portanto, em que as pessoas começam a voltar a sair, há muito uma coisa de eu não quero sair, mas quem vive comigo também não pode sair, porque senão eu vou, senão se eles Sim. apanharem, eu posso apanhar o vírus, e então a coisa está assim, perdeu-se o limite, de certa forma, do que é a individualidade de cada um. Uhum. De seguida temos a compaixão, não é? Que, exato, é esse daí de baixo. Não se vê muito bem, mas eu vou falando devagarinho. Uhum. E na Vou tentando. compaixão temos do lado oposto, portanto, o uso indevido do poder, a vingança, o desprezo, a exploração. Exploração, temos visto em vários casos, não sei se pode chamar de exploração, mas até em coisas simples que de repente inflacionaram o preço, o gel, o papel higiênico, Sim. todas aquelas coisas. Até os respiradores, né, para o Sim, hospital. Sim, estamos tendo a mesma realidade aqui, felizmente. sim, eu acho que como estamos num mundo tão globalizado, efetivamente os comportamentos estão cada vez os mesmos, seja para onde nós vamos. Olha, sim, sim. E do outro lado, o inimigo próximo da compaixão é, portanto, um sentimentalismo excessivo, uma piedade condescendente e uma identificação impotente. Isto aqui entramos um bocadinho no papel da vítima, não é? Porque é que isto me está a acontecer a mim? O meu pai, não sei se ele está a ouvir, espero que não. O meu pai já tinha muito esta tendência e ele é uma pessoa, portanto, bastante solitária. E cada vez que eu telefono, então, pai, como é que está? Ah, confinado, confinado. E eu respondo, pensei, ele já dizia isto antes, mas agora não pode, porque está toda a gente confinada. Então, Sim, mas do que em vez de ser uma coisa dele conseguir perceber que efetivamente toda a gente está a passar pelo mesmo, não, ele continua naquela de isto só me está a acontecer a mim, não é? E isso ele fica mais nesta coisa mesmo de impotência. E diz, desculpa. eu ia lembrar um pouco da que nós conversamos, que acho que é importante falar um pouco da compaixão nessa outra percepção, porque é muito comum as pessoas verem a compaixão como um ato realmente de piedade, de se colocar no lugar do outro, mas com esse sentimento, né, de pena, né, de vitimização. E é muito comum isso ser visto como um ato de compaixão. Então, é Sim, muito importante, né? Acho interessante a forma como a biossíntese coloca isso, na verdade, como um inimigo muito próximo, né? sim, porque na realidade o termos pena de alguém não é não é que seja uma atitude também muito negativa, mas não é uma atitude assim
positiva, que leva as coisas para a frente. É mais é uma energia diferente da verdadeira compaixão, não é? A Uhum. compaixão é mais uma coisa de estar com o outro, de aceitar o outro, não é? Não tem tanto a ver com o ter pena. Sim. Que novamente nós entramos no incluir, né? No Sim, aceitar e incluir o que é do outro, essa história, a compreensão da história do outro, mas sem a pena necessariamente. sim, a pena não costuma ser uma energia. Positivo. Sim, sim. E por fim, para terminar já esta parte, temos a questão da alegria, que tem como inimigo próximo uma excitação, uma mania, e tu no outro dia usaste uma palavra que eu estou sempre. Euforia. Exatamente, euforia, não é? Temos aquelas pessoas que estão a fazer todo e mais algum exercício, todos os cursos que existem, não é? E então claro que nem toda a gente assim, mas há aquelas pessoas que parece que não estão a conseguir efetivamente ficar consigo próprias, não é? Não conseguem parar neste momento e isso pode ser Uhum. confundido com esta questão da alegria. E do outro lado temos o inimigo oposto, que também está a ser muito comum, não é? Que é uma questão da infelicidade e da depressão, que quem já tinha tendências para ficar deprimido nesta fase fica mais ainda acentuado isso, não é? Uhum. E pronto, só. Desculpa. Não? Tranquilo. Só virando de volta. Gente, depois eu posso ver com o Inês a possibilidade de disponibilizar essa imagem, Inês, com os alunos. Sim, É sim. possível? Pronto. Por mim Para não quem não tem. conseguiu assistir tão bem, a gente passa depois. Sim, é uma coisa muito resumida, não é? E Sim? depois é mesmo muito interessante nós observarmos isto em nós mesmos. Um, por exemplo, eu, ao longo dos anos que já estou com a biossíntese, noto que efetivamente eu tenho uma tendência clara na polaridade que falávamos da vitimização, não é? De pensar, coitadinha de mim, porque é que isto me está a acontecer a mim? Agora já consigo sair desse lugar, não é? E é o que vamos Uhum. falar a seguir, não é? Que o David também fala de como estas qualidades podem ser antídotos para as polaridades de certa forma. Vou só explicar um bocadinho isto. Ele diz que o amor pode ser usado como antídoto para a apatia. Não é? Normalmente, quando as pessoas estão apáticas e não sentem, que é a apatia é a inimiga mais próxima do equilíbrio, efetivamente elas criam um distanciamento com o outro, mas não é isso que elas precisam. Então, quando há um amor e quando há uma aproximação, é quase como se houvesse um descongelamento da apatia. Eu aqui Uhum. lembro-me sempre de pessoas com tendência para o mu, não é? Que é uma coisa assim mais congelada, apática, de eu não confronto, eu não digo, mas eu fico. Parece que não está a acontecer nada. E Uhum. então, efetivamente, quando há um amor genuíno, é quase como se isso pudesse ser descongelado, não é? Já observei isso em vários clientes e até em mim própria, que tenho, confesso, ter esta tendência. Quando o outro, do que em vez de me deixar no meu canto, se aproxima com o coração aberto, efetivamente a minha capacidade de sair daí também fica maior. A seguir temos a alegria, que pode ser utilizada como antídoto para esta questão da piedade condescendente, que é uma inimiga próxima da compaixão. E isto eu também tenho observado, sobretudo mais na clínica, que quando há já um bom vínculo e quando há acesso, por exemplo, à questão do humor na terapia, quando a pessoa fica neste lugar de ter pena de si, quando há humor, a pessoa consegue sair dali muito mais rapidamente. Não estou a falar de Sim. um humor maldoso,
Não, o Não. humor de recurso, de uma pessoa se conseguir também apanhar a si mesma nestas coisas e conseguir rir, que é outra das Uhum. coisas que nós falávamos quando falámos sobre esta live, não é? Que a biossíntese não pretende nunca ir contra as defesas, pretende incluí-las e aprender a viver com Isso. elas. Temos aqui uma pergunta que é: a A alegria alegria pode ser usada contra o quê? Que você estava não é falando, bem, acho, não é bem contra. contra, é como uma espécie de antídoto para a questão da vitimização e de ter piedade contra mim mesmo ou contra o outro, não é? Condescendente. Ó céus, ó dor, ó azar, coitado de mim, né? E aí, Sim, trazer o humor, trazer a sim, alegria é algo que quebra sim, esse estado. para quem está dos dois lados, não é? Porque também é Sim, muito difícil conviver com uma pessoa que está sempre assim. Voltando, pegando outra vez no meu pai, não é? Nós aprendemos muito com os pais. sim. Quando eu comecei a usar o humor até comigo e até com ele, nesta questão dele estar confinado, a coisa fica transformada, não é? E então isso é bom, porque efetivamente nós estamos sempre à procura de transformar as coisas. A seguir temos o equilíbrio, que pode ser utilizado para a euforia, como antídoto para a euforia, que é a inimiga mais próxima da alegria, não é? Que faz sentido, acho que esta não é preciso alargar muito mais. E por fim, a compaixão, que pode ser utilizada como antídoto para a simbiose, que é a inimiga mais próxima do amor, não é? Aqui voltamos àquela compaixão que nós falávamos, que não é bem a compaixão de ter pena, mas que no fundo, quando nós temos efetivamente compaixão e olhamos para as nossas tendências e para as nossas questões, elas podem ser transformadas. Sim, Pronto, muito assim, a legal. parte mais teórica de que eu queria É, falar era. Liane tá inclusive colocando aqui, né, que inclusão é um profundo conceito da biossíntese, né? O Rogério está falando que às vezes ter pena de si é um princípio de reconhecimento também da própria dor e da dimensão dela, mas acredito que nesse sentido o pena de si que você traz é em um outro contexto, né? Poder Sim, explicar isso. claro que sim, e lá está, numa hora fica um bocadinho difícil de resumir, mas a ideia não é tirar ninguém desse lugar, até porque esse lugar, às vezes, e eu que tenho essa tendência, é um lugar onde eu me reorganizo também. O que é importante perceber é que às vezes é um lugar que não me permite agir com coragem, porque é um lugar onde eu fico, não é? Onde sim, onde eu reconheço a minha dor e a sua dimensão, e é importante esse lugar, mas para sair desse lugar onde eu fico um pouco preso, eu tenho efetivamente que ter coragem, não é? Por E ser um lugar que limita, é o que você está exato, trazendo. Ele limita essa evolução, essa possibilidade de um futuro diferente, como o próprio Rogério colocou atrás, aquele conceito, né, que já foi discutido aqui algumas vezes também, de ser vítima ou de ser vitorioso em relação ao trauma. Né? Então, o lugar sim, de vítima nos deixa muitas vezes congelados e abraçados com o trauma, sem nos permitir sair disso. sim, e isso faz um bocadinho a ponto com aquilo que eu queria falar um pouco a seguir, não é? Que é a Sílvia Boadella, ela fez um discurso sobre coragem em 2006 aqui em Lisboa. E ela diz que dentro do coração, o coração é o lugar onde o fluxo interno da inspiração e o fluxo externo da realização se encontram. Então, Inês, repete um pouquinho mais devagar, vai, que eu tenho certeza. desculpa. Já tô lembrando de 3 alunos que vão anotar isso com certeza. Um pouquinho mais Ok. devagar. Então, o coração é o lugar onde o fluxo interno da inspiração, ou seja, de dentro de nós, e o fluxo externo, para fora, da realização se encontram. Então é quase como se é aí que se concentra a minha energia para eu poder pôr para fora aquilo que eu tenho dentro, não é?
que faz sentido, não é? Coragem, agir a partir do coração, realização, está tudo um pouco alinhado. E Sim. nesse discurso ela também falou desta questão de que estavas a falar há pouco, do fica um lugar um pouco limitado, não é? Porque quando eu tenho pena de mim, eu fico numa energia contraída, eu não fico numa energia de expansão. A energia de expansão requer que efetivamente eu saia deste lugar onde eu tenho pena de mim mesmo e onde, de certa forma, não só eu fico refém disso, mas também se for numa questão com outra pessoa, a outra pessoa também fica, porque é uma energia mesmo contraída, estagnada. Então é importante eu reconhecê-la, é importante eu aprender a estar com ela, mas também é importante eu saber partir para este lugar da expansão, que efetivamente se eu estou neste lugar de vítima, normalmente não acontece, não é? Temos aqui um comentário interessante que diz que a autopiedade pode ser vantajosa quando todos lhe dão atenção. Sim, não é? Todas os nossos mecanismos de defesa têm um benefício secundário. Eles serviram para alguma coisa e por isso é que nós temos que os honrar, porque eles fazem parte da nossa sobrevivência. Então, obrigada pelo comentário. Já não consigo ver quem foi. Minha mãe. Obrigada, mãe. Muito obrigada aí pela Ibope. Sim, então é mesmo esta coisa de, para nós e na clínica, conseguimos olhar para esta questão do coração com compaixão, não é? Com respeito, porque efetivamente é mesmo muito importante para nós conseguirmos fazer o tal movimento em frente, que é o que nós precisamos agora, não é? Seja, acho que foi na live que a Liane fez com o nosso instituto, ela falava, não é, de como é que o meu corpo se vai preparar para atravessar a porta na direção da rua, não é? O corpo também inclui o coração. Claro que não é só o coração, mas esta parte do coração pode ser incluída aí. Sim. Muito bom. Gente, podem ir mandando comentário, a gente vai aqui compartilhando. Agradeço aí minha mãe e meu esposo aí só mandando mensagens. Mas é interessante. Queria só enfatizar um pouco, Inês, do que você falou, que isso para mim é muito caro na biossíntese, é muito especial. Olhar para esse lugar da defesa como um lugar dessa história, dessa sobrevivência, daquilo que foi importante para que pudéssemos chegar até onde chegamos. Mas que, claro, dentro do processo terapêutico, nós estamos ali nessa abertura para acolher, para reconhecer essas defesas, mas também para poder ir ajustando a uma nova possibilidade de vida, né, de pulsação. É coisa de transformação, não é? Isso. Não de fazer desaparecer, destruir, abolir, mas de transformar. Jogar fora, não. É uma reforma, nós vamos reformar. Sim. Aprender a viver com. Sim. Diz a Liane, vamos abrir a porta com o coração e compaixão, sem dúvida. Sem dúvida. E antes de fazermos só assim uma pequena prática, eu encontrei, não é, nas minhas pesquisas, encontrei aqui também uma reflexão do David que eu gostava de partilhar, não é, em que diz que a saúde psicológica também inclui a coragem para agir em defesa daquilo que nós acreditamos estar certo, mesmo quando existe perigo, não é? Então, nesta frase está a importância da coragem, de como ela é importante. Temos aqui uma pergunta. Inês, que trabalhos corporais poderíamos fazer com o coração? É a pauta a seguir. Sim, eu vou dar um exemplo pequenino, mas eu vou dar outro exemplo com que eu gosto muito de trabalhar na clínica e que também me trouxe, também foi uma coisa que me trouxe a biossíntese e sobretudo nesta questão dos antídotos. Sim. Que eu já fiz várias vezes, sobretudo com esta tendência da vitimização, não é? Os nossos clientes também vêm porque nós
já temos aquilo que é necessário para lhes dar, então eu tenho muita gente parecida comigo, que é normal. E um trabalho que eu gosto muito de fazer é, seja qual for a tendência em que a pessoa está, eu gosto muito de pedir para a pessoa desenhar, não é? Desenhar numa folha. Fiz um trabalho com uma rapariga que tinha muita a questão da irritação, com uma menina. Só um esclarecimento, gente. É português de Portugal. A gente sabia que isso ia acontecer aqui. É a parte do humor que a gente estava querendo trazer. Sim, com amor. Uma menina, e eu escrevi aqui em grande, tenho que editar preto, que era para ser. Era para ser. Mas eu, voltando agora assim à parte mais séria, de desenhar, não é? Como é que é para essa pessoa esse lugar onde ela está, não é? Sempre fazendo a ponte com o corpo, onde é que sente, como é que sente, a respiração, com algum centramento, e depois olhar para isso, ver como é que a pessoa se sente e talvez do outro lado da folha, ou dependendo se a pessoa ocupou muito espaço ou pouco, desenhar um antídoto, não é? O que é que para essa pessoa poderia ser um antídoto? E tem este exercício que dá para ser aplicado não só com esta questão do coração, mas com muitas questões, a mim tem-me ajudado muito. Claro, para clientes que aceitam o desenho, mas também pode ser feito Sim. com palavras, pode ser com imagens de revista. Eu gosto muito deste trabalho. Mas E estava aí, aí alguém a referir o trabalho com os braços, não é? isso, Luciana Laranjeira trouxe aqui os braços como extensão do coração, unindo o corpo energético, o corpo físico, os bíceps são os músculos símbolos da força. Sim, no workshop do bonding, portanto, os exercícios estruturados têm muito essa questão dos braços, não é? Também o abraço, não é? Que agora estamos Essa impedidos semana de... tivemos o Dia do Abraço, aqui no Foi? Brasil comemoramos. Pronto, não é? Um abraço é com as extensões do coração e agora também o facto de estarmos impedidos de fazer isso também se reflete no nosso coração, sem dúvida. Inês, tem uma pergunta sobre a técnica do desenho. Está perguntando, são dois desenhos, o Sim. sentimento atual de um lado e o antídoto do outro. Ou Tudo podem isto ser. são sugestões, não é? Também pode acontecer que o antídoto seja adicionar alguma coisa ao primeiro desenho. Sim, É ir um pouco com aquilo que surge, não é? sim. E o importante é pensarmos como os desenhos são ricos mesmo como instrumentos terapêuticos, porque eles falam dessa projeção desse mundo interno, então é sempre uma oportunidade também lúdica, criativa, de trabalhar às vezes com temas que são tão difíceis para alguns clientes. Né? Sim, e é uma. Às vezes, quando é muito difícil, até as pessoas têm vergonha de falar de certas atitudes que têm. O desenho ajuda também nesse sentido. Muito bem. Sem mais perguntas por enquanto, pode seguir. Então, podemos terminar com uma outra forma de trabalhar com o coração, antes de, se entretanto surgirem mais perguntas, podemos responder depois, que eu gostaria então que fazer assim um pequeno centramento com o coração. Sim, concordo com a Luciana Laranjeira, que é um bom recurso para ser usado nas sessões online, sim. 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 Como estamos só daqui para cima, É. maioritariamente. É bom. Sim. Então vamos só para terminar, sentar-nos. Eu não vos vejo, mas sugiro que se sentem com os pés no chão. Respirar fundo 2 ou 3 vezes. Contatar com o nosso coração. Agora, com toda esta informação nova ou revista, que se calhar algumas coisas já não nos lembrávamos.
fazer um cheque. E vamos tentar contactar com uma situação em que precisemos um pouco desta questão da coragem. Dado que é um exercício breve, eu sugeriria uma coisa que não fosse assim muito grande. E vamos só deixar que ela fique aí, com o nosso coração, com estas novas informações. E vamos fazer a ponte entre o nosso coração e o ponto da coragem, de que há pouco falávamos. O ponto onde alguém, entre as omoplatas, nos pode empurrar para a frente. E vamos respirando. E a ideia é tentar expandir a sensação desta zona do coração e do ponto da coragem para todo o nosso corpo, em contacto com a situação que escolhemos. Pode ser que nos surja alguma informação nova, alguma solução, se for caso disso. Alguma imagem. Algum recurso. Como diz o David, nós podemos nos esquecer dos nossos recursos, mas eles não se esquecem de nós. Então, algum recurso que estivesse um pouco esquecido. A ideia é contactar com esta sensação de coragem, de coração. Podemos respirar mais umas 3 vezes. Ancorando aquilo que queremos levar. Podemos ir voltando. Podemos pôr a mão no nosso coração. Espero que tenham conseguido contactar com o vosso coração, sentir como efetivamente a coragem, em grande parte, é um recurso desta zona do nosso corpo e que possam levar qualquer coisa para terem mais coragem nesta altura. Eu acho que havia por aí para trás uma pergunta, Samantha, que eu Sim, vi. sobre arte e terapia. A Priscila perguntou, Inês, se a biossíntese se relaciona com a arte e terapia de alguma forma, já que foi citado os desenhos, né, tendo por base os desenhos. E se sim, de que forma isso acontece? Eu não sou perita em arte-terapia. O que eu sei é que na biossíntese
todos os trabalhos têm como objetivo incluir também o corpo. Eu não sei, peço desculpa, não sei como é que funciona uma sessão de arte-terapia, por exemplo. Para poder fazer essa relação. É, Sim. Na biossíntese, a ideia é que qualquer trabalho que seja feita uma ponte com o corpo e também haja esta questão da ressignificação cognitiva, não é? Que haja uma coisa integrada. Eu não sei como é que é na arte-terapia, não sei se tu sabes, Samantha. Na verdade, eu diria assim, de maneira geral, em várias abordagens psicoterapêuticas, o desenho ele surge, seja como uma projeção do mundo interno, né? Eu acredito que a biossíntese, o desenho ele entra como mais uma ferramenta, né? Porque nós podemos trabalhar muito com a imagem, né? Então nós trabalhamos muito também com o facing, com esse exercício de olhar para as situações e o desenho ele muitas vezes vem realmente como uma ferramenta para poder estimular um outro trabalho, mas ele não é o trabalho inteiro em si terapêutico. Não sei se ficou claro, né? Se alguém mais quiser colocar aqui de alguma maneira, mas é assim que eu percebo. Temos aqui um comentário da Cláudia que diz que a biossíntese trabalha a reunificação do simbólico que se traduz no corpo. Sim, está bonito. Lindo. Tem um outro comentário interessante, Inês, da Emily, dizendo que no senso comum, agir com o coração muitas vezes é visto como uma fraqueza, né? Então, no senso comum, as pessoas elas não têm essa percepção que a biossíntese olha do recurso, como você está trazendo, né? De uma energia vital que nos ajuda a ir para frente, Sim. né? E eu não sei se isto agora que eu vou dizer é da biossíntese ou não, mas aqui eu gostava de fazer uma ligação com a questão da vulnerabilidade, não é? Como isso também muitas vezes é visto como uma fraqueza, mas na realidade é uma força, é preciso, lá está, é preciso ter muita coragem para eu me mostrar vulnerável e é só a partir da vulnerabilidade que as relações se aprofundam. Sim. Também tivemos alguns comentários aqui sobre imagens que as pessoas tiveram, Inês, durante a sua breve dinâmica, né? Então, a Thaís falou que viu a mãe dela nas costas dando esse suporte e dizendo que estaria sempre com ela, ajudando-a com a maternidade. Olha que lindo, né? Aí está grávida? Thaís, esclareça isso para nós. É isso. Não sabia, parabéns. Eu queria aproveitar e partilhar agora nesse finalzinho. Nós estamos chegando, tá vendo? Deu tempo, Inês, viu? É. Estamos chegando ao final. Me veio uma imagem muito forte, Inês, da viagem que eu fiz, inclusive, quando eu lhe conheci. Para viajar para Haydn, na primeira vez, eu fui sozinha. E Uau. eu tive muito problema com voo, porque o meu voo ia pelos Estados Unidos e teve um furacão na época lá e foi cancelado o voo e eu dei a volta ao mundo. Então, eu já estava fazendo essa viagem sozinha e eu saí de Natal para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires, de Buenos Aires para Londres, Londres para Zurique, para chegar em Haydn. E para mim foi muito importante essa viagem. Representou muito a coragem, representou muito o contato que eu tinha com o meu desejo de ir até Haydn, de conhecer David Boadella. E acho que foi muito bom ter ido para essa memória novamente através do seu trabalho agora. Lhe agradeço Que bom. profundamente. Obrigada, eu. É, é como também em todos os encontros, não é? Ambas as partes agradecem, porque é uma troca, estamos a crescer juntos e a aprender juntos. Então, obrigada também a ti, não é? Por tornares muito mais fácil esta interação e a todos os que estão presentes, que eu não vejo, mas vejo e sinto. Mas temos várias mensagens de agradecimento já para você, Inês. A Miriam estava dizendo que esteve em Haydn o ano passado e que para ela foi tudo, que está sempre com ela essa lembrança. Né, o Rogério
ressaltou que a vulnerabilidade também nos traz lucidez, né? O Valdo está colocando aqui a questão do desenho, que na biossíntese o desenho é mais um recurso. E Rayane está dizendo que é sempre muito bom escutar você, Cristina Couto também, muitas pessoas queridas e que estão aqui apoiando essa live. Gente, é Sim, com todo muito o obrigada. coração Eu vou de coração cheio. que agradecemos a participação de vocês. Quero mais uma vez parabenizá-la, Inês, pelo trabalho junto com a Cláudia no IB, no Instituto de Biossíntese em Portugal. O IB também tem lives, pessoal, para quem não viu, vejam no Facebook, né? Isso, Inês. Sim, é no Facebook. Né? Então, eles estão com lives semanalmente com pessoas incríveis também. E é muito bom essa oportunidade de poder atravessar o oceano e lhe encontrar ainda que por aqui, para falarmos de um tema tão importante, tão sensível, que eu acho que representa muito bem a biossíntese, né? Que é falar da coragem, é falar do coração, de agir com o coração. A primeira vez, inclusive, que eu ouvi isso foi numa aula da biossíntese e Sim, ficou para a minha vida. muda tudo. Eu que achava que não era corajosa, de repente, se Olha calhar só, até posso ser, porque fica mais fácil. com certeza. Estão elogiando muito. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para você. Gente, tá uma churrada. Deixa eu ver se eu consigo ler para Inês alguns. Eu consigo ler Você está assim, lendo? sim, também. Sim. Oh, Cláudia diz, a minha querida Inês, que coragem nos move a trazer a biossíntese a Portugal. Parabéns, Cláudia, fantástico. Ana Elisa, uma das nossas alunas agradecendo. São todos bem-vindos em Portugal, quando der Ó, para Cláudia nos está dizendo que movermos. amanhã o tema É, do o amor na terapia com crianças, é isso? sim. Ai, que lindo. É às 15 horas de De, Lisboa. de Lisboa, menos Eu 3, acho. 11 horas aqui no Brasil. É? Achava que Isso, eram mais 11, horas de diferença. são 4 horas de diferença. Pronto, sim. Isso. Então, gente, muito obrigada mais uma vez, Inês, pela Obrigada. sua participação. Um beijo grande na família, no baby lindo, maravilhoso. Que esse ano nós possamos nos inspirar nessa sua live para nos apropriarmos da nossa coragem, desse recurso, incluindo essas qualidades tão profundas que você nos trouxe hoje, para podermos sair também dessa crise da pandemia muito mais fortalecidos, muito mais integrados, né, com Sim. tudo isso. Então, sim, muito obrigada. Beijo, gente. A live ficará Beijo, salva. beijo transatlântico. Transatlântico. Um beijo, gente. Até mais, gente. Tenham uma boa Obrigada. tarde para todos. E assistam no YouTube, para quem não pôde assistir toda, a live ficará salva aqui e também vai para o YouTube, tá bom? Obrigada, Inês. Tchau, Obrigada querida. eu, Seja tchau. bem-vinda.